Bom dia, amores do quinto ano. Com a graça de Deus, mais um encontro nosso de história, hoje dia 9 de setembro, não é? Quarta-feira, e nosso encontro de história de número 17, nossa aula de número 17. Bom, gente, na aula anterior, eu pedi que vocês fizessem uma pesquisa sobre a independência do Brasil. Então, eu falei que nessa pesquisa vocês iriam descobrir o porquê que existe essa data, não é? E o que aconteceu neste dia, porque ele se tornou tão importante. Quem mandou as pesquisas para mim estão de parabéns, certo? As pesquisas foram muito bem feitas, certo? Feitinhas mesmo, com aquilo que eu queria que vocês soubessem, a importância do dia e o porquê desta data. Então, quem fez, eu dei o ok, já avaliei, já coloquei nota, já tá anotadinho aqui no meu caderno. Quem não fez e quer fazer, faz, manda a foto para mim. Agora, veja só, manda no grupo. O grupo do quinto ano, ele existe para vocês mandarem as atividades de vocês, tá certo? Então, manda no grupo, coloca lá o seu nome, atividade do dia tal. Aí você manda lá no grupo. O grupo existe para a gente mandar as atividades, para a gente tirar dúvidas, né? Para vocês falarem comigo. Existe também para mandar avisos, tá bom? É para isso que o nosso grupo existe. Fiquem à vontade e podem falar comigo. Se eu não responder na hora, mas assim que eu sento aqui no meu cantinho, eu abro o meu grupo, vejo todas as mensagens, respondo, faço as anotações de quem mandou as atividades, faço as avaliações, tudo certinho, tá certo? Então, no livro, e ficou, fora a pesquisa, ficou uma atividade no livro de vocês, na página 68, que diz assim: qual a Constituição do Brasil foi outorgada? Marque um X na alternativa correta. A Constituição de 1946? Não. Constituição de 1988? Não. Constituição de 1824? Sim. Certo? E o número 2, eu pedi que não fizessem, tá bom? Então, ficou aí, ficou marcado o terceiro quadrinho. Dando continuidade ainda sobre a Constituição, que eu pedi que vocês fizessem a leitura bem feita, né, das páginas 66, 67 e 68, porque nós iríamos trabalhar sobre isso. Depois, na página 69, a Constituição Cidadã. Então, você vai ver aí que entre os principais direitos garantidos pela Constituição de 1988 estão a liberdade de pensamento e expressão, né? Significa que você pode falar o que você está sentindo e pensando. Acesso à saúde pública e de qualidade por meio do Sistema Único de Saúde, que é o SUS. O direito de defesa do consumidor, né? Quando você compra alguma coisa na loja que dá errado, tem o direito do consumidor, não é? Acesso à cultura e à proteção dos bens culturais do nosso país, a conquista dos direitos trabalhistas, né? Como licença maternidade de 120 dias, seguro-desemprego e redução de jornada de trabalho para 44 horas semanais. Então, entre muitos, esses são os principais e são os mais usados, vamos dizer assim. Mas a Constituição também estabelece igualdade entre homens e mulheres, igualdade racial, o combate ao racismo, né, o respeito e a proteção à cultura de povos indígenas, quilombolas, né, e o direito às terras tradicionalmente ocupadas por esses povos, né? A gente já conversou um pouquinho sobre a comunidade indígena, a gente já conversou um pouquinho sobre a comunidade quilombola. Essas pessoas, elas têm direito, né, aí às terras que são ocupadas por elas, certo? Então, você vai ler com atenção a página 69 e vai fazer esse número 3, vai responder para a tia o número 3, certo? Depois, em seguida,
você vai para a página 70 e vai fazer essa atividade para a tia, tá bom? Então, página 69, leitura com atividade, e página 70, leitura também com atividade. Na página 71, nós encerramos a nossa segunda unidade do livro de vocês, certo? Nessa unidade foi muito importante, porque nós conhecemos aí o que é cidadania, né? Nós vimos como fazer uma eleição, nós vimos a noção de cidadania na antiguidade, né? E noção de cidadania no século XVIII. E agora nós estamos terminando aí com essas atividades a cidadania e a Constituição. Então, tudo isso a gente viu aí nessa unidade. No próximo encontro, nós já vamos iniciar, né, a terceira unidade com as páginas 72 e 73, né, os registros da história, né, o que é importante, o que ficou registrado, o que as pessoas, né, os objetos que ficaram na história, tudo isso a gente vai ver na próxima unidade, na próxima aula. Gente, veja só. Tia sempre pede para vocês fazerem a leitura com o marca-texto, porque aí vocês vão marcando aquilo que vocês acharem de mais interessante, né? E até depois para vocês fazerem as atividades fica mais fácil, porque aí já vai estar destacado lá aquilo que vocês acharam interessante na leitura de vocês. Existe o questionamento de que as aulas são muito rápidas. Não, as aulas não são rápidas. As aulas são suficientes para que eu explique a vocês a atividade que vocês vão realizar. Eu sempre disse que as aulas de História e Geografia são aulas que requerem atenção e muita leitura, certo? Eu acho desnecessário eu fazer a leitura de todo o conteúdo para vocês, só para nossa aula ficar bem extensa de 20 e 30 minutos, certo? E depois vocês fazerem a leitura de vocês aí novamente em casa, certo? Vai ler tudo de novo, marcando o que achou interessante para poder realizar a atividade. Então, eu sempre disse a vocês e vou repetir: História e Geografia requer atenção e muita leitura. Não adianta você sentar para fazer uma atividade de história, passar a vista e ficar procurando as respostas. Não, você tem que ler, porque aí a resposta vai vir certinha para você, tá bom? O grupo existe para tirar as dúvidas, para mandarem perguntas se quiserem, e eu estou aqui à disposição de vocês para responder e ajudar no que for preciso, tá certo? Um beijo bem grande, um abençoado dia para vocês. Fiquem com Deus e até o próximo encontro, se Deus quiser.